Glória, boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, amém? Podem se sentar por gentileza. Grupo de música, muito obrigada. Logo mais requisitarei, amém? Glória a Deus, que coisa boa, maravilhosa estarmos aqui nesse ajuntamento santo, amém? Queridos, a unção coletiva é insubstituível. Quero também saudar os nossos irmãos que estão cultuando ao Senhor via YouTube. Que essa palavra vai chegar, vai afetar na sua casa, onde você estiver, sabendo que se tem a possibilidade, venha para cá, amém? Glória a Deus. Quantos estão aqui com expectativas em Deus nessa noite? É mais ou menos a metade, né? Não, vou perguntar de novo. Quantos estão aqui com expectativa em Deus nessa noite? Amém, glória a Deus, eu estou. Sabe por quê, queridos? Porque quando a nossa expectativa está nele, nós não vamos sair daqui frustrados. Amém? Bem, hoje, se nós podemos colocar aqui um título nessa ministração, quase que eu fui na onda do pastor Humberto Albuquerque, seja o que Deus quiser. Amém? Mas eu gosto muito de atuar um pouquinho com a questão do título, porque acaba nos colocando num trilho, né? E, queridos, o título que o Senhor colocou no meu coração é Ascendendo o Profético. Diga comigo, Ascendendo o Profético. Amém? Porque, queridos, o que acontece? Por mais que eu e você pagamos a nossa conta de luz na nossa casa, a conta já está paga. Amém? Quando você chega do seu trabalho, se você não acender a luz, o que vai acontecer? Vai ficar escuro. Mas você já não pagou a conta? Pagou. Mas existe a nossa ação uma simples ação de acendermos a luz. Amém? Dentro de nós, queridos, na questão profética, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, se nós não acendermos o profético, teremos um caminho escuro, por mais que Jesus pagou o preço. Se nós não ativarmos dentro de nós o profético, nós não vamos ter certeza, respostas, e não vamos discernir o tempo, a hora e o modo das coisas. E, queridos, profecia é algo que o próprio Deus inventou. E tudo que Ele inventa é bom. Você não vê que Ele fez eu e você? Amém? Glória a Deus. E, amados, algo que vem ardendo no meu coração é o que está em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, ao final, aonde a Bíblia diz: crede em Deus que terás segurança. Crede em seus profetas que prosperareis. Amém? Então, se a gente colocar aqui um pouquinho, a palavra profetizar no grego significa proclamar inspirações divinas. Amém? E o mais interessante, queridos, é que eu sei que a maioria de nós sabemos disso, mas a questão do saber, queridos, e a questão do praticar é diferente. E quando falamos da questão da profecia, nós intitulamos ou colocamos a responsabilidade de um ato profético apenas para aquele que tem o chamado do profeta. E isso, queridos, é um equívoco. Por quê? Porque quando nós vamos lá na Bíblia em Efésios 4, nos versos 11 e 12, nós percebemos que temos o quê? Os dons do ministério, que são 5 dons ministeriais. O Senhor chamou uns para apóstolo, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para profetas. O chamado profético, queridos, ele existe, amém? E está aqui na nossa igreja. Você está num ministério que reconhece os 5 dons ministeriais. Por quê? Porque você está numa igreja que é bíblica, amém? Você está no bom lugar. Então, quando nós simplesmente depositamos a questão do ato de profetizar apenas para o ministério profético, é um equívoco. Por quê? Não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia diz. Então vá lá comigo, eu quero, por gentileza, que você abra em 1 Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 14, verso 31. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 31. A Bíblia diz assim: porque quase todos podereis profetizar. Não, o que a Bíblia diz? Todos. Todos no grego significa o quê? No hebraico, a todos, né? Acredito que seja todos. Então, porque todos podereis profetizar.
uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, os 3 pilares da profecia é o quê? É consolar, edificar e exortar. Esses são os 3 pilares da profecia. Então, se todos nós podemos profetizar, o que isso nos transcende? Que nós temos que profetizar, e principalmente, queridos, na nossa casa. Queridos, eu e você somos crentes. E o que nós estamos aqui aprendendo, queridos, dentro dessa igreja é tão poderoso, é tão rico, que a gente aprende o quê? Que quando nós não vivemos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Não vivemos pelo que sentimos, mas sim pelo que cremos. E quando nós nos deparamos com o nosso dia a dia, com qualquer situação que se levante contra nós, e nós começamos a entender que Deus nos chamou para profetizar, nós entendemos que através de nós deve fluir comandos. Amados, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que quando Deus me deu esse tema, eu pensei, Senhor, tem que falar um pouco sobre o nome de Jesus e autoridade. Mas isso quem fez foi pastor Samico de manhã. Então eu quero te incentivar a quando você chegar em casa ou amanhã, queridos, veja o culto dessa manhã que foi poderoso. Foi uma aula sobre a autoridade do crente, sobre o nome de Jesus, amém? Então, nós não podemos esquecer, queridos, porque a Bíblia nos ensina a trazer à memória o que traz esperança. Então, o que está saindo da nossa boca? Qual é o futuro que nós estamos construindo para os nossos filhos? Porque, amados, quem tem filhos aqui? Dá menos trabalho você construir uma criança forte do que reconstruir um adulto quebrado. Qual é o pavimento que a gente está falando dos nossos filhos? Ah, esse moleque é um danado. Ah, esse moleque não para. Não. Você pode estar vendo que o menino não para. Nossa, o meu filho é concentrado. Ele aprende com facilidade. Ele ensina os amigos. Mas ele não está vendo. Mas você tem que profetizar até que se manifeste. Até que. Porque você não foi convidado, queridos, a andar numa vida de vista. Você foi convidado a andar pela fé. E fé celebra antes. Senão não seria fé. Amém? E quando essa questão do acender o profético, queridos, que bênção, nós estamos debaixo de uma unção, de uma liderança, de pastor Janduí e Eliane, queridos. É uma liderança, queridos, tão abençoada, aonde eles prezam pelo profético. E uma igreja que preza pelo profético, preza pelas verdades de Cristo. Uma igreja que preza pelo profético não está com medo das verdades de Cristo. Muito pelo contrário, está aberta para que as verdades de Cristo venham ao ponto de modificar situações, circunstâncias, enfermidades. Estamos debaixo dessa unção. E é muito fácil chegar e falar para você, irmão, acende o profético. Mas, queridos, eu não sei você, mas eu gosto de saber como fazer. E temos o Espírito Santo de Deus. E, queridos, eu vejo, quando a gente pensa em Jesus, Jesus é um líder tão bem resolvido, que ele pode, mesmo ele sendo o centro de todas as coisas, mesmo Jesus sendo o centro de tudo, ele ainda disse, eu estou indo, mas deixarei o outro, o Consolador, o Espírito Santo. E umas versões dizem assim da Bíblia, o Espírito da verdade. E Jesus é um líder tão bem resolvido, que ele curou, ele ensinou, ele protegeu, ele libertou. E ainda disse que eu e você vamos fazer obras maiores que a dele. Isso é ou não é um líder bem resolvido? Porque ele poderia parar só nele. Estava tudo certo, mas não. Prossigamos, ainda fazendo coisas maiores. Mas como acender esse profético? E queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês pontos que o Espírito Santo de Deus me apresentou. Sobre como ativar o profético. E sempre, queridos, sempre, nós vamos ativar o profético dentro de 2 remos. Profetizando, amém? Abrindo a nossa boca, construindo o nosso futuro, amém? Queremos o que seja bom para nós e para a nossa família. E o remo também, aquele outro remo, de profecias que você recebeu. E até agora não aconteceu. E por que será que até agora não aconteceu? Será que é porque a chama está apagada? Porque, queridos, se eu falar para você que eu vou fazer um café, seja o café, seja na cafeteira, seja no fogão, se eu não acender o fogo, não vai ter café. Se eu não acender o fogo, não vai ter café. E se você não acender o fogo, a chama dentro de você, não vai ter cumprimento de profecia.
E queridos, o primeiro ponto de ativar o profético na nossa vida é uma vida de oração. Quando eu falo vida de oração, amados, a gente quer, muitas das vezes, aqui não, só lá onde eu moro, lá em Guarulhos. Sabe o famoso pulo do gato? Eu quero que aconteça as coisas. Mas para que orar, né? O Senhor já sabe, o Senhor sonda o meu coração. O Senhor sonda, o Senhor sabe até que palavra sai da minha boca, para que orar? Amados, o próprio Jesus, ele se retirava para orar. A fonte, a própria fonte da vida. O autor da vida. Então, queridos, e outra, eu não sei você, mas vamos colocar aqui num outro exemplo de pai e filho. Eu gosto de ouvir a voz do meu filho. Eu gosto de saber como que foi o dia dele. Eu gosto de saber como que ele foi na escola. O Senhor, como nosso Pai, Ele quer saber como está a nossa vida. Ele quer ouvir da nossa boca o que nós desejamos. Até porque a palavra diz, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejamos. Qual é o fim que você deseja? Constrói esse fim, profeticamente. Amém? Então, a vida de oração. E queridos, quando eu menciono vida de oração, eu sou apaixonada por oração, queridos. Porque como é bom falar com Deus. Na igreja e principalmente no teu quarto, a sós, no secreto com Ele. Não negocie isso, meus amados. Não negocie, não caia na armadilha do que estou com pouco tempo. Está corrido, não caia nessa armadilha, porque vai dar mais trabalho. Você tem que consertar coisas, fatos, que por conta de você ter renunciado à oração, vai ter um preço alto a se pagar. Se você acha que oração é perca de tempo, não é, queridos, é antecipação. Na oração, queridos, a profecia, ela se manifesta também na sua vida. Você declara com o Senhor, profeticamente você constrói com o Senhor e você recebe dele a profecia também. Você recebe através de um ato de oração, queridos, respostas que vêm das profundezas do coração de Deus. E quando eu falo de oração, queridos, eu gosto muito. Quando eu leio a Bíblia em Daniel, no capítulo 6, no verso 10. Onde a Bíblia explica de que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Algumas pessoas podem falar assim, mas antiga aliança, religiosidade. É engraçado, queridos, que quando é a nossa parte de fazer... Quando a gente olha para a antiga aliança, as pessoas falam que é religiosidade. Mas quando a pessoa lê Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é religiosidade. Por quê? Por isso que eu quero te convidar a estudar o Rema. Entre na escola Rema, porque lá você saberá os instrumentos, todas as questões que do Antigo Testamento servem e não servem para você, amém? Entre no Rema. E a Bíblia também sempre nomeou Daniel que tem um espírito excelente. Eu não sei vocês, queridos, mas ter um espírito excelente é algo bom, não é? E Daniel, ele orava 3 vezes e ainda em meio à pressão, em meio a um decreto, queridos. Que se pegasse alguém orando, era morto. E nós devemos, amados, se está mal, eu não vou para a igreja porque eu estou mal. Nada está acontecendo na minha vida, aí não vem para a igreja. Ou está tudo bem, conseguiu o que queria, não veio para a igreja. Não, queridos, não está legal, vem para a igreja. Está tudo certo, você vem para a igreja, está mais ou menos, você vem para a igreja. Porque você é crente. Você precisa de combustível, o carro precisa de gasolina, ou precisa de alguma conexão de energia para poder receber. E nós precisamos receber, e é só dentro da igreja, amados. Então a vida de oração vai acender o profético. Pensar certo e falar certo, queridos. Falar negativo obstrui o canal das bênçãos de Deus na nossa vida. Falar negativo, queridos, obstrui a bênção a chegar a nós. E eu sempre digo algo, que a murmuração é o fermento da maldição. A murmuração, queridos, quando você começa a reclamar, como o nosso pastor Janduí ensinou, reclamar, você está clamando por algo. Você está colocando fermento para que aquilo cresça. Mas Eline, você não sabe como está a minha vida, você sabe como está a minha? E sabe, amados, nós estamos aqui para sermos lapidados pelo Senhor, para aprendermos a lidar com qualquer situação através de algo chamado Palavra de Deus, amém? E vá comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19.
Bíblia é um versículo sucinto, amados, direto, que todo mundo pode entender, que diz assim: não apaguem o Espírito. Existe um grande equívoco de achar que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, amém? Tá certo? Mas às vezes a gente acha que a nossa vida vai ter várias coisas e aquilo vai mudar, aí se frustra porque não está acontecendo coisas. E queridos, o que eu amo a Bíblia é um livro verdadeiro, direto, franco, sincero, e que diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos o quê? Bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e através dele somos mais que vencedores. E todos nós, queridos, podemos ter o Espírito Santo dentro, mas ele está apagado. E como que está apagado, Eline? Me explica isso. Quando eu não considero a presença. Quando eu falo o que vem na cabeça, às vezes magoo o meu irmão, magoo o meu cônjuge, faço coisas por si. Ou quando sai palavras torpes da nossa boca. Todos os dias, sem perceber, a gente está apagando o Espírito dentro. Ele está lá. Mas algo que é apagado, a gente não consegue enxergar. Algo que está apagado. É a mesma coisa você pegar um lápis e um papel e uma borracha. Você apaga, você quase praticamente não vai ver aquele risco. Mas, amados, o amor de Deus é tão grande por nós que hoje nós vamos acendê-lo. Amém? Como? Orando. Amém? Orando. Pensando certo e falando certo. Amém? E glória a Deus, amados, pelo conhecimento da palavra. Porque o conhecimento da palavra, queridos, nos torna inadequados para estarmos na posição de escravos. Amém? Então é essa palavra que nos liberta. Glória a Deus. Terceiro ponto, amados, considerando a presença do Senhor. E a palavra, nós já falamos. E o quarto ponto, elevando minha expectativa em Deus. Já dei um spoiler no começo. Amém? Elevando a expectativa no Senhor. Como nós estamos vindo para os cultos? Será que nós estamos vindo para os cultos para, de repente, cumprir uma escala? Será que nós estamos vindo para os cultos porque é domingo? Será que nós estamos vindo para os cultos porque faz parte da nossa agenda? Ou será que nós estamos vindo para os cultos para poder adorar e cultuar o Rei dos Reis? E, queridos, é lícito. Principalmente nós passamos por o encontro das águias, amém? Nós passamos por... Quem estava aqui no encontro das águias? Amém. Foi uma bênção. Se você não estava, não fique triste. 2025 teremos uma outra edição. Venha. Amém? E quando nós temos qualquer encontro cujo tema profético, né? Profecias, enfim. É lícito, amados. É lícito você desejar receber uma palavra de Deus através do profeta que chega e lança uma palavra específica para a tua vida, ali certeira. Gera expectativa nisso. Mas sabe que você pode gerar expectativa a todas as vezes que você vem para o culto. Receber uma palavra liberada do louvor. Por quê? Porque a palavra nos ensina que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando eu crio essa expectativa, mesmo sem vontade de levantar minhas mãos, você está ali na cadeira, você levanta. Porque você começa a se render. Às vezes você pode estar até com uma mão no bolso e uma levantada, mas começa pela primeira. E você começa a se derramar aos pés do Senhor. Não é, queridos, nos ministros, é no Senhor. E eles são canais de bênçãos. Sabe? Que nós saiamos do nível do ministro de louvor. Depois você vai me dar um café, né, irmão? Brincadeira. Que saiamos do nível, queridos, para que o ministro fale, levante suas mãos, se entregue. Ele nem vai precisar mais falar isso, porque a gente já está com as mãos levantadas, a gente já está rendido, porque a gente já entendeu que o ambiente profético já está inserido no nosso meio. Amém? Elevando expectativas em Deus. E outra coisa, amados, não leve sua expectativa no homem, porque você vai ser frustrado, seja quem for. Amém? No Senhor não há frustração. O quinto ponto, e eu amo ser fervoroso de espírito. Vamos comigo em Romanos 12, verso 11. No zelo, não sejais remissos.
E sim fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é remissos? Lento, vagaroso, lerdo. Seja o quê? Fervorosos. Servindo ao Senhor. Aí de repente você pode pensar, mas é só quando eu estou servindo ao Senhor, fazendo algo. Queridos, a nossa vida é servindo ao Senhor. Quando a gente acorda, tem que estar com a mente conectada. Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer para o Senhor? Amém? Então ser fervoroso, queridos, é uma temperatura que todo cristão deve andar. Ser fervoroso. Sabe por que ser fervoroso? Eu vou te dar um exemplo. Quem gosta de feijão aqui? Feijão, certo? Quando você faz aquela panelada de feijão, coisa boa, né? E sobrou feijão. Aí o que você vai fazer? Você vai o quê? Colocar no potinho. Depende, se você está na casa da sua mãe, você leva para sua casa, né? Sei. Também levo quando eu vou na minha. Mas quando você está na sua casa, você vai pegar aquele potinho de feijão e você vai fazer o quê? Congelar. É um exemplo oposto, mas a gente vai chegar num lugar bom, amém? Então você vai congelar. Por que você vai congelar aquele feijão? Para não estragar o feijão. Por quê? Porque o feijão congelado ele vai estar na temperatura adequada para que não se estrague que o feijão esteja apto para você o quê? Comer. E queridos, o que tem a ver isso com a jornada cristã? Vai vir no nosso dia situações que vai deixar a gente bravo, vai deixar a gente desconfortável. Mas se você está fervoroso de espírito, você está na condição, na temperatura correta, que o seu dia não vai ser estragado. Porque você está na temperatura certa. Sem desculpa, sem colocar na conta da personalidade, sem colocar na culpa de terceiros. Amém? Você vai estar na temperatura certa, sendo fervoroso. Pensando antes de fazer, lembrando que existe Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, mansidão. Amém? Domínio próprio. Na minha Bíblia é domínio próprio, não demônio próprio, amém? Nas de vocês é domínio próprio também, não é? Amém. Então estamos com a mesma Bíblia, na mesma visão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos para o 6º ponto. O grupo de louvor pode subir, por gentileza. Aleluia. 6º ponto. Fique firme ao que Deus te disse. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: fique firme, meu irmão. Amém? Fique firme ao que Deus te disse. Eu acredito que a maioria conhece, mas vamos lá, Provérbios 3:5. Aleluia, o Senhor é bom. Sabe, amados, antes de abrir Provérbios 3, Deus me trouxe aqui a memória. Tem uma passagem em João 11, que a Bíblia relata sobre Lázaro sendo ressuscitado. João 11. E em João 11, a Bíblia relata sobre Lázaro sendo ressuscitado. E se você observar, no verso 5, a Bíblia diz que Jesus amava Marta, amava Lázaro, e Lázaro morto, né? E amava a irmã, Maria. Jesus os amava. E aquela família estava passando por uma fase de luto. E Jesus os amava. Queridos, independentemente da situação que você esteja passando, Jesus te ama. E não é porque que você está vivendo o que você está vivendo, significa que Ele não te ama. Existe algo chamado processo. O que hoje você vive agora é um processo, queridos, para a manifestação ser concluída com sucesso. Porque a coisa certa no tempo errado é coisa errada. E um bom pai não vai dar nada fora do tempo para o seu filho. Eu tenho um filho de 7 anos, eu não vou dar a chave do carro e vou falar para ele sair dirigindo, não.
E quando a Bíblia começa a expor de que Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria. Aleluia. Marta, quando vê Jesus, ela fala o seguinte: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus, ele se identifica dizendo que ele é ressurreição para Marta. Marta com o próprio Jesus. E daí, amados, a história vai discorrendo, vai discorrendo. E o que acontece? Marta, ela fala o seguinte: eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ou seja, Marta, ela estava ali com o próprio Jesus, que relembrou para ela, mostrou para ela que ele era a própria ressurreição. Só que Marta, ela jogou uma bênção que era para agora, ela jogou para depois. Jesus até poderia ter desistido, porque ela jogou para depois. E ainda ela disse: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá no último dia. E isso, queridos, nos ensina a nós tomarmos cuidado. Deus está querendo derramar coisas hoje, e a gente está querendo empurrar para frente. Um dia vai acontecer na minha vida. Um dia vai se resolver. Um dia o meu marido vai estar aqui cultuando comigo. Um dia meu filho vai parar de usar drogas. Só que o poder de Deus, queridos, é capaz de hoje acontecer coisas sobrenaturais na tua casa, na sua família, com o seu chefe. Hoje. Mas isso vai depender do quanto que você está querendo de expectativa no Deus vivo e poderoso. Aí o que aconteceu? Jesus fala para Lázaro: levanta-te, saia. E ele sai dali cheio de faixa. E se você olhar um pouquinho ainda para trás, ainda tinha toda... Estava 4 dias, estava sujo, estava fedendo. Mas para o Senhor nada é impossível. Não vamos prorrogar as nossas bênçãos. Existem coisas que o Senhor quer fazer conosco hoje, amém? Existem coisas que o Senhor, Ele quer atuar hoje conosco. E o 6º ponto, que é: fique firme ao que Deus disse, que está em Provérbios 3, no capítulo 5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Queridos, a nossa mente, ela vai dizer: não dá, não pode, não consigo. Mas não se apoie nisso, se apoie na palavra, que é viva, que é eficaz. Amados, nós estamos debaixo de uma palavra profética, de que nós estamos num ano de portas abertas. O nosso pastor, queridos, trouxe para nós uma palavra profética, que nós estamos num ano de portas abertas. Que portas são essas? Portas da família, portas do governo, portas do templo e portas das finanças. Queridos, sabia que essa porta, nós estamos em setembro, essa porta ela pode estar aberta, mas nós podemos estar numa posição de omissos, de parados. Ué, mas eu não estou no ano de portas abertas. Mas o que nós estamos fazendo para triunfar, para percorrer essas portas abertas? Estamos lembrando dessa palavra quando está vindo a pressão, quando o diabo está mostrando para você que você não tem dinheiro para pagar uma conta, ou quando o diabo está mostrando para você como que a porta da família está aberta, sendo que o filho continua desviado. O que está saindo da nossa boca? Até que se manifeste. Permaneça firme na palavra, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Uma palavra profética, queridos, insere a gente num ambiente de milagres. Uma palavra profética nos norteia a um caminho seguro. Só que nós temos que abrir a nossa boca, começar a lançar. Quando Satanás vem colocando mentiras para nós, porque ele vai tentar em todo tempo mentir para nós, queridos. Esse é o trabalho dele. Ele não vai mudar, amados. É roubar, é matar e destruir. Roubar sonhos, destruir famílias, roubar as finanças. É isso que ele faz.
Mas a nossa boca tem sido uma munição para Jesus ou para Satanás? Porque, queridos, a murmuração é munição para Satanás. Você está dando munição, você está dando legalidade para Satanás agir. Ah, mas nada está acontecendo, tal. Você está com vontade de falar, tua mente está dizendo para você falar, mas você sabe quem você tem crido. Você sabe quem você tem crido. E você vai falar, não, eu estou em ano. Obrigada, Pai, porque eu estou no ano de portas abertas. Ei, eu estou no ano de portas abertas. As coisas vão se abrir para mim, igual porta automática de shopping. As coisas vão fluir para mim, com graça, com favor, com glória. Favor diante de Deus e dos homens. E falar mesmo sem ter vontade. Porque, queridos, fazer o que tem vontade é para criança. Adulto faz o que é preciso. E nós temos que amadurecer no âmbito da fé. Estamos aqui para isso, para amadurecer dia após dia, no âmbito da fé, falando o que a palavra diz, dizendo o que a palavra diz. Aqui na Hora Arona eu tive o privilégio de estar nesse dia. Pastor Maércio lançou uma palavra profética que vai ser rápido, fácil e leve. Ei, reivindique aquilo que o próprio Deus derramou sobre você e sobre mim. Fala, coloca para fora. O mesmo trabalho para reclamar é a mesma boca que você vai falar para abençoar. Mas, queridos, que hoje nós vamos lembrar das palavras proféticas que foram lançadas. Sabe, Deus, queridos, o calendário é para nos organizar, porque o Senhor Ele é onipresente, onipotente, onisciente. O calendário é para nos organizar. Mas Ele, com o amor dEle, Ele até, numa palavra profética, Ele derrama certos tipos de, colocar entre aspas, prazos. Mas como o Senhor vai fazer? Sendo que às vezes a gente esquece o que Ele disse. E a gente só esquece o que disse, queridos. Eu sei que tem coisas que caem no esquecimento. Mas, queridos, o que é importante não pode cair no esquecimento. No dia que você casou, você esqueceu a data do teu casamento? Não. E quando o marido esquece a data do aniversário da esposa? Misericórdia. Queridos, não vamos esquecer o que é importante, que são as direções do Espírito. Que são as direções do Espírito. Existem níveis mais profundos que o Senhor quer nos levar. Mas sabe, para uma unção nova chegar, a gente tem que honrar a unção que nós temos para a nova chegar. Sabe, existe uma palavra que está em Abacuque, no capítulo 2, no verso 2 e 3, que diz: escreva a visão na tábua. Escreva, queridos. Coloque em algo visível, para você lembrar das palavras que foram lançadas para você de forma específica, de forma direcionada. E através daqui também, queridos. Quantas palavras na minha vida se cumpriram? Específicas? Sim, profetas ousados chegaram para mim e falaram. Mas a maioria delas foi daqui, de homens e mulheres de Deus, conectada ao Espírito. Sabe, valorizando, considerando a presença. Você pode se levantar. Sabe, eu quero hoje, queridos, hoje nós vamos abrir a nossa boca e profetizar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja. Porque existe o nome poderoso de Jesus. Existe o nome que está acima de qualquer outro nome.